Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao podcast Resenha Empresarial. Eu sou Estela Nunes, advogada, professora de Direito Empresarial na UNB, mestre e doutora em Direito Empresarial. E aqui do meu lado... Eu sou Amanda Mesquita, advogada, professora de Direito Empresarial, com foco até no registro de empresas. E também fui diretora do DREI durante ali mais de 12 anos, não como diretora, mas atuando no Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu, Amanda, particularmente gosto muito, que é mercado de capitais. E a gente vai falar um pouquinho sobre a prática no mercado de capitais. Como é atuar no mercado de capitais? A gente vai falar também sobre a possibilidade de utilização da arbitragem para solucionar conflitos societários que surgem nas companhias de capital aberto, que surgem entre agentes que atuam ali no mercado de capitais. E aí, como a gente hoje está muito chique, né, Amanda? Demais! A gente veio gravar em São Paulo. Estamos aí na linha dos podcasts gravados aqui em São Paulo, uma edição especial aí do Resenha Empresarial. Como a gente hoje está muito chique, a gente vai ter a honra e a felicidade de receber ele que é sócio do Yasbeck Advogados, atuou como monitor independente de conformidade da Odebrecht, foi nomeado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Ministério Público Federal, foi presidente do Comitê de Fusões e Aquisições. O currículo é tão grande, é tanta referência, que a gente até combinou aqui internamente que eu podia dar uma resumida. Mas ele foi diretor da CVM, diretor de autorregulação na época BMF Bovespa. Quando eu mostrar a vocês quem é o nosso convidado, vocês vão entender que eu não precisaria ler aqui toda essa apresentação, porque é realmente uma das referências no assunto que a gente tem. E a gente tem a felicidade de receber hoje o professor Otávio Yasbeck. Professor, seja muito bem-vindo. É uma felicidade ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Estela, Amanda. Eu fiquei muito contente com o convite para participar do podcast. Já é uma alegria participar todo ano do Congresso de Direito Comercial. E saber que o Congresso ainda está gerando essa movimentação paralela, está trazendo vocês para a discussão aqui, com pessoas que atuam também aqui, é um prazer imenso, é uma satisfação imensa. E eu espero poder corresponder às intenções que vocês tinham quando me convidaram e poder trazer um pouco da experiência com os temas com os quais eu lido para essa nossa discussão. Professor, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre a advocacia no mercado de capitais. Porque o que a gente vê, eu sou oriunda de Natal, no Rio Grande do Norte. E lá a gente tem milhares de pequenas empresas, de sociedades limitadas, de comércios locais, algumas grandes empresas. A gente tem a Riachuelo, né, que é uma grande empresa que saiu de lá do Rio Grande do Norte. Mas a gente tem sempre essa ideia ou essa impressão que atuar no mercado de capitais é algo que ainda é muito restrito ao advogado que atua aqui em São Paulo e que se torna distante ali de quem não está nos grandes centros. O que eu queria saber esse advogado que tem intenções de atuar na área de mercado de capitais, que gosta, que há ali uma afinidade em relação ao tema. Como é hoje o panorama da advocacia no mercado de capitais? Para a gente começar conversando hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto, você poderia dar para a gente uma introdução falando sobre isso? Claro, Estela. Eu acho que essa pergunta é ótima, porque nós vivemos hoje um momento de profunda transformação na advocacia do mercado de capitais, e essa transformação, a bem da verdade, reflete uma transformação que está ocorrendo no mercado de capitais como um todo, na forma pela qual nós enxergamos esse mercado como um todo. Há uns anos, a advocacia de mercado de capitais era basicamente a advocacia de companhias abertas. E atender uma companhia aberta é algo que muitas vezes era feito por escritórios do eixo Rio-São Paulo, que se especializavam na relação com o CVM e que se especializavam naqueles principais atos
do dia a dia de uma companhia aberta ou naqueles principais atos que tornam uma companhia aberta. A abertura de capital propriamente dita, que é um processo de registro que se faz na CVM, e o registro das ofertas públicas, os IPOs, os follow-ons, no caso das ofertas subsequentes. Por muito tempo, isso foi uma matéria que coube exclusivamente aos grandes escritórios do Rio e São Paulo, mas eu acho que essa realidade está se transformando. E ela está se transformando por diversos motivos. Primeiro, vamos fazer um outro esclarecimento. Essa advocacia de oferta pública, ela é uma advocacia um pouco chata. Ela é uma advocacia extremamente transacional e é uma advocacia que está muito ligada às necessidades dos bancos de investimento. O banco vai coordenar uma oferta, ele quer que a oferta seja o mais padronizada possível, que ela não tenha nenhuma discussão muito diferente, que ela não tenha nenhum problema de atraso para você não perder uma janela de mercado. E o advogado que faz oferta é um advogado que trabalha numa verdadeira linha de produção. Muitas vezes, colegas que lidam com essa realidade enxergam a regulamentação de mercado de capitais de uma maneira acrítica. Mal sabem como é lidar com a CVM, porque estão acostumados a preparar documentos da oferta, conforme a prática norte-americana que acabou se refletindo para o Brasil. Isso é uma advocacia, de certa forma, menos charmosa, bastante esvaziada em relação ao que pode ser a advocacia de mercado de capitais. De uns tempos para cá, mesmo essa advocacia começou a se transformar, porque, afinal, as ofertas começaram a ficar mais complexas. Se começou a botar alguma coisa embutida, fazer ofertas de empresas diferentes. Então, mesmo essa advocacia, que ainda continua nos escritórios grandes, começou a ser uma advocacia mais crítica, mais rica, mais aberta a discussões. Ainda assim, ela deixou de ser o centro da advocacia de mercado de capitais. E nós temos algumas coisas que aconteceram que, para mim, romperam a ideia de centralidade de Rio de Janeiro e São Paulo para discutir a advocacia de mercado de capitais. A primeira delas, toda vez que a economia brasileira melhora um pouquinho, aumenta a demanda por produtos de investimento por parte de pessoas no país inteiro. Em praticamente todo o país nós temos uma classe média ávida por investimentos, uma classe média frustrada com os produtos de investimento bancários mais tradicionais, que dão sempre aqueles mesmos retornos, em que a pessoa se sente sempre, de alguma maneira, prejudicada, e uma classe média que já vai aprendendo coisas de investimento. Eu me lembro, por volta de 2004, 2005, eu dava sempre aula de derivativos no curso do professor Zanini, na Federal do Rio Grande do Sul. E naquela época eu ia falar de derivativos lá, ninguém entendia nada. Era um assunto super árido. Hoje, se você começa a falar de derivativos para qualquer público minimamente interessado no assunto, surgem perguntas sobre forma de vencimento de opção, forma de exercício de opção, sobre peculiaridades dos direitos embutidos nesses produtos, porque as pessoas começaram a operar cada vez mais. Elas têm interesse. E isso está ligado ao uso cada vez maior de uma figura, que são os antigos agentes autônomos de investimento, hoje assessores de investimento, para permitir a capilarização do nosso mercado de capitais. Qual é o marco para o surgimento dessa figura? É o crescimento de uma corretora no nosso mercado, a XP. A XP cresceu baseada em um modelo de capilarização pelo uso dos agentes autônomos de investimento, que são os antigos pastinhas, as pessoas que botavam a pasta embaixo do braço e iam vender produto. Com o passar do tempo, a gente descobriu que esses agentes autônomos de investimento são mais importantes do que parecem. Na verdade, eles não são meramente pessoas que vendem o produto, criam a relação entre o cliente e a corretora e desaparecem. Não, eles mantêm a relação com o cliente, eles mantêm contato com o cliente, eles são quase que os donos do cliente. Por mais que para a regulamentação isso seja ruim, na vida real essa é a relação que existe. E esses agentes autônomos de investimento, novamente, hoje assessores de investimento, é a nova terminologia que se usa, se espalharam pelo país e criaram uma capilaridade para o mercado de capitais gigantesca. O que isso fez acontecer?
por um lado, as pessoas se interessam pelos produtos, pelos fundos de investimento que são ofertados, por outros tipos de ativos financeiros, e vão consultar seus advogados, vão matar dúvidas com seus advogados, vão procurar entender qual é a tutela que elas podem ter em caso de qualquer problema. Por outro, naturalmente surgem problemas. Existem agentes autônomos de investimento que não estão de boa fé, existem corretoras que muitas vezes não mantêm uma relação adequada com o cliente opera sem informações adequadas. Existem momentos de crise, de tropeção na economia brasileira que fazem com que os produtos não deem certo. E tudo isso gera a possibilidade de litígio, gera a possibilidade de discussão. O que a gente viu acontecer a partir daí? A gente viu surgirem advogados preocupados com temas de mercado de capitais e com proteção de investidores pelo país inteiro. Esse, para mim, é o primeiro grande marco, é o primeiro ponto que eu traria para vocês. O segundo, e eu vou precisar abrir um parêntese de novo para esse segundo ponto, reside no fato de que o mercado ficou muito mais complexo de uns anos para cá. Quando eu comecei a advogar com o mercado de capitais, eu era um advogado de escritório de direito societário. Depois eu fui trabalhar na Bolsa. E trabalhando na Bolsa, na antiga BMF, uma das duas bolsas que se juntaram para formar a BMF Bovespa, eu achava que a Bolsa era o centro do mercado, que tudo que existia girava em torno da Bolsa. Depois eu virei diretor da CVM. E eu vi que, na verdade, havia um mundo gigante além das bolsas, o mundo da relação com as companhias abertas, da proteção de investidores, de produtos novos que vinham surgindo que não passavam pela bolsa. Mas as coisas foram além depois disso. Hoje, nós temos uma série de empresas, de fintechs, de empresas que lidam com inovação tecnológica, que prestam serviço para empresas de mercado de capitais, para corretoras, para investidores, para facilitar acesso, para desenvolver novos produtos. E essas empresas existem pelo Brasil inteiro. Essas empresas também demandam atendimento jurídico. Muitas vezes elas são a empresa do moleque que gosta de tecnologia, que estuda numa faculdade por qualquer outro lugar do país e que opera no mercado pelo home broker. E ele descobre que existem coisas a fazer, que existem demandas. Legal. Isso tudo abre um horizonte para a advocacia de mercado de capitais que é muito maior do que o horizonte dos escritórios que só fazem oferta. E é esse horizonte que eu acho que nós temos que começar a olhar cada vez mais. E esse é um horizonte que está aberto para a advocacia praticamente no Brasil inteiro. Onde houver pessoas investindo, vai haver algum tipo de demanda, vai haver algum tipo de dúvida. Interessante essa perspectiva, porque essa sensação de que as pessoas, até em sala de aula, que o senhor comentou, né? Quando eu falava de derivativos e quando eu falo hoje, surgem outro tipo de dúvidas ali. Eu tenho bem menos tempo de sala de aula, mas eu comecei ali em 2015 e quando eu dava aula sobre mercado de capitais, bolsa de valores, etc., mercado de balcão, eu percebia que o tipo de pergunta que surgia ou o nível de interesse de conhecimento era bem mais reduzido ao que eu vejo hoje. Hoje as perguntas são muito mais complexas, hoje o interesse é muito maior, hoje as pessoas já vêm com exemplos, já trazem de casa ali o conhecimento que elas querem agregar com o que a gente tem ali em sala de aula para falar. E eu percebo isso não só agora, eu estou, sou professora contratada ali na Universidade de Brasília, mas eu já atuei no interior da Paraíba, no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, em Rondônia. E essa impressão que eu tenho é uma impressão que eu percebo que vem aumentando cada vez mais desde lá, assim, e em todos esses lugares. Mas algo que eu acho que ainda acontece muito também é a de que a gente ainda tem pouca oferta fora do eixo Rio-São Paulo de profissionais especializados. E mesmo que a gente tenha um público-alvo nessa perspectiva que sai do eixo Rio-São Paulo, esse público-alvo não raramente procura um advogado fora para resolver essas questões. E a gente havia comentado antes sobre a dificuldade da graduação em conseguir aprofundar
e despertar o interesse nos alunos nesse tipo de assunto. E aí, já fazendo um paralelo com a pergunta que eu quero fazer. Recentemente, até naquele grupo que todos nós aqui fazemos parte, um grupo de direito comercial, né, no WhatsApp, foi compartilhada a notícia de que a bolsa, o jogo do tigrinho é 7 vezes maior do que a bolsa de valores brasileira, em números ali, né, que são movimentados. E aí eu queria saber, uma forma de aumentar ainda mais essa capilarização, esse interesse da classe média, esse interesse do estudante que vai se tornar um advogado, que vai se tornar um jurista, tem que passar também por uma popularização. Essa comparação do jogo do tigrinho é algo assim, né, que a gente usa para a gente poder ter um esclarecimento. Sim. E ter ali uma visão, um desenho do cenário. Mas será que é necessário? Seria interessante? Eu vi uma discussão recente das pessoas falando sobre uma gamificação da oferta de títulos e ações e etc. Ou uma oferta a partir de uma aproximação maior com a classe média, com esse investidor menor, né, que está ali. O que você acha desse cenário? Estela, que tudo é uma questão de tempo. Na verdade, para mim, o primeiro passo para trazer pessoas para investir no mercado de capitais, e quando eu falo em pessoas para investir no mercado de capitais, eu não estou falando necessariamente numa classe média alta. A gente está falando na pessoa que quer fazer um investimento de mais longo prazo, que consegue separar um dinheirinho e já tem disponibilidade para isso. Mas o primeiro passo é a educação financeira. E nos últimos 15, 16 anos, a gente viu muitas iniciativas relacionadas à educação financeira. A gente vê isso começando a entrar na pauta das escolas. Às vezes existem empecilhos para isso, até do ponto de vista ideológico, as pessoas acham que não é isso que você tem que aprender, mas a gente viu a educação financeira cada vez mais entrando nas escolas, a gente viu cada vez mais programas governamentais ou programas privados envolvendo educação financeira. Para mim, esse é o primeiro ponto. E isso é essencial, inclusive, para que as pessoas não caiam nos jogos de tigrinho da vida. Por outro lado, a gente também está vivendo um mundo em profunda transformação. Vocês dão aula, então uma coisa que vocês devem ter reparado é que exigir carga de leitura de um aluno há 10 anos era diferente de exigir carga de leitura de um aluno hoje. Eu tenho colegas que ensinam direito societário que optaram por usar matérias do valor econômico para ir montando o seu curso e para manter os alunos presos, porque o público se prende a assuntos diferentes. Da mesma maneira, a CVM, de uns anos para cá, olhou aqueles documentos societários que você tem que usar quando você vai oferecer um ativo para o investidor, ou os documentos de fundos de investimento, e falou, meu Deus, será que alguém lê isso? Eu não leio. Duvido que vocês leiam também. Mas será que alguém lê isso? Começou a simplificar esses documentos. A gente tem que pensar que o público está se transformando profundamente. Então, eu acho que a pauta de gamificação das ofertas de valores imobiliários, ela é uma pauta extremamente legítima. Ela mexe com instintos das pessoas, ela mexe com a forma pela qual as pessoas se comunicam com o mundo hoje e mexe com aquilo que as pessoas estão esperando do investimento. E ela pode, nesse sentido, ser uma forma muito adequada de oferta desses ativos para essas pessoas e de atração dessas pessoas para o mercado de capitais. O duro é que essa pauta tem que vir junto com outros filtros, porque a pessoa, quando opera em mercado de capitais, ela necessariamente se vulnerabiliza. Ela está na mão de alguém que tem mais informação que ela, que tem mais especialização que ela, de alguém que pode se apoiar nas letrinhas pequenas para fugir da sua responsabilidade. E ela está, muitas vezes, fazendo um investimento de risco, um investimento em que ela pode perder tudo, perder boa parte do que ela investiu. Então, é importante pensar nessas novas fronteiras, nesses novos desafios, ao mesmo tempo em que nós pensamos em algumas outras coisas. A qualificação das pessoas que estão ofertando, conteúdo mínimo do que tem que ser esclarecido para as pessoas, os instrumentos que as pessoas têm para se defender. Sabe que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil diz respeito ao chamado enforcement privado dos direitos em mercado de capitais.
Aqui com isso eu já estou até chegando perto de um assunto que você queria tratar, quando a gente conversou antes. Isso. O enforcement privado é o enforcement que é feito não pela CVM. É a aplicação da norma feita não pela CVM, mas feita via judiciário, via arbitragem, onde as pessoas vão reclamar os seus direitos com base em instrumentos muito mais tradicionais. O que nós descobrimos no Brasil nos últimos anos é que a qualidade do enforcement privado de direitos no mercado de capitais brasileiro é baixíssima. No começo nós acusávamos o judiciário. O judiciário não entende, imagina. O problema é dos juízes. Isso não é verdade. Cada vez mais os juízes têm demonstrado interesse nesses assuntos, cada vez mais os tribunais começaram a constituir as varas especializadas e as câmaras especializadas, e a atuação das varas e das câmaras especializadas mudou muito qualitativamente o nível das discussões sobre litígios em mercado de capitais. Então não dá mais para acusar o judiciário. Mas quem deve ser acusado então? Na verdade, a gente tem uma produção jurídica, uma produção teórica muito escassa sobre a efetivação de direitos em litígios de mercado de capitais. Isso. E a gente tem um outro problema, que eu devia falar baixinho para ninguém escutar. Boa parte do nosso direito societário, boa parte do nosso direito de mercado de capitais é formado por pareceres, por opiniões que são contratadas pelas companhias, pelos controladores da companhia. Então a gente criou um direito societário, um direito de mercado de capitais do controlador, do ofertante. Não necessariamente uma construção neutra, uma construção que procura olhar também para os direitos dos investidores, mas são geralmente construções tradicionais, conservadoras, que fecham portas para a efetivação de direitos. Isso, para mim, é um problema sociológico, praticamente, muito grave que nós temos para a efetivação desses direitos no Brasil. E esse é um dos passos que nós temos que enfrentar. É muito engraçado quando a gente vê pessoas que saem da iniciativa privada e vão para o setor público. Saem da advocacia e vão para a CVM ou vão para o Ministério. Outro dia mesmo eu estava conversando com um amigo que hoje está no Ministério da Fazenda, e ele falou que a coisa que mais o impressionou foi a necessidade de virar uma chavinha na cabeça dele. Antes ele advogava para defender interesses. Agora ele tem que olhar os diversos interesses e pensar em como criar uma norma que de alguma maneira gere um equilíbrio entre esses interesses ou permita a efetivação de direitos. É necessário que nós mudemos essa chavinha na nossa cabeça quando nós vamos discutir política pública e quando nós vamos discutir o futuro do nosso mercado. A gente tem que pensar em como tornar efetivos direitos que hoje são muito abstratos. Como trazer essas matérias para o contencioso, para o dia a dia do contencioso. Porque você estava comentando que muitas vezes as pessoas ainda procuram um advogado de São Paulo. Mas eu tive uma experiência engraçada que me mostrou que o contrário às vezes é valioso. Quando eu estava na CVM, era natural que nós recebêssemos para julgamento os advogados de mercado de capitais, que trabalhavam com aquele arcabouço teórico de mercado de capitais, formado nos grandes escritórios do Rio e de São Paulo. Aí você estava na sessão de julgamento, o sujeito vinha, fazia sustentação oral, a defesa era feita toda com base naquilo. De vez em quando, aparecia um acusado de outro lugar do país e quem vinha era o advogado criminalista dele. Ou era o advogado de contencioso dele. E não é que aquela discussão iluminava coisas que geralmente não eram iluminadas. Sim. Não é que trazer um criminalista para essa discussão mostrava para a gente dimensões do problema para as quais muitas vezes nós estávamos fechados. Sim. Na verdade, o que a gente precisa fazer é trazer o direito do mercado de capitais dessas nuvens em que ele paira para o universo do direito civil, para o universo do direito comercial, para o universo do contencioso, para que cada vez mais advogados possam atuar com isso e para que as pessoas possam efetivamente ter os seus direitos efetivados no caso dos litígios que inevitavelmente tendem a acontecer. E pensando aqui nessa perspectiva do litígio, né? Dos litígios societários que acontecem nessas empresas de capital aberto. Embora a gente
não possa dedicar todas as críticas ao judiciário, mas o judiciário tem lá seus problemas, que não são somente para resolver litígios do mercado de capitais, mas tem os problemas já conhecidos, né, do judiciário, em relação à demora, em relação a tudo isso. E a gente tem também a arbitragem para utilizar, para ser utilizada enquanto forma de solução de conflito no mercado de capitais. E aí, a pergunta, o endereçamento que eu queria fazer agora, o caminho, a gente tem a arbitragem enquanto alternativa, que traz também consigo uma série de vantagens, né? Sobretudo se a gente comparar ao judiciário, porque ela tem a possibilidade, não estou dizendo que ela é mais célere, mas ela tem a possibilidade, eventualmente, de ser mais célere, tem o critério da especialização, da escolha do árbitro, uma série de vantagens. E também tem a possibilidade da confidencialidade da arbitragem, que é o grande ponto. E aí, como eu já até havia comentado anteriormente, lá em 2016, 2017, quando eu comecei a pesquisar para a minha tese de doutorado, eu encontrei pouquíssimo assunto, pouquíssimo texto, pouquíssimo escrito sobre isso. Porque eu me questionava, poxa, a utilização do sigilo numa arbitragem de uma companhia aberta, de modo que os acionistas não têm acesso ao conteúdo do que está sendo ali decidido, mas podem ser impactados eventualmente por aquela decisão. Será que isso não é um problema tão relevante quanto eu imagino? Porque eu não encontro uma farta bibliografia sobre o assunto. E aí comecei a pesquisar mais literatura nacional, estrangeira, etc. Mas ainda estamos em 2024 e, apesar desse debate já ter sido mais aquecido, mas ainda assim parece que o cenário atual parece que a gente não chegou ainda no lugar ideal. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre a utilização da arbitragem, sobre a possibilidade do sigilo. A gente tem um problema, tá tudo certo? Quando a gente discute arbitragem em mercado de capitais, a gente está falando já de um passo além. Eu estava falando até agora muito das medidas que podem ser utilizadas para tornar efetivos direitos em brigas entre cliente corretora, cliente banco, em brigas mais cotidianas. Quando a gente discute a arbitragem, a gente vai para alguns temas que passaram a frequentar os jornais nos últimos anos, que são os grandes litígios societários, litígios envolvendo grandes companhias que muitas vezes realizaram algum tipo de prática irregular. Essa prática irregular, e isso ficou muito claro a partir da Lava Jato, sobretudo, essa prática irregular acabou gerando perda de valor da companhia. Essa perda de valor se refletiu naturalmente em perda de valor para os investidores. E aí começaram a surgir aquelas iniciativas de litígios societários, que nós vimos diversos casos e a mídia vira e mexe reporta mais um. Esses litígios societários, eles já eram objeto de atenção da CVM antes. Eu me lembro de uma decisão da CVM, se eu não me engano, de 2009 ou 2010, em que, à época eu estava lá, em que nós discutimos sigilo em arbitragens e como o sigilo em arbitragens se coadunava com o princípio do full disclosure, da plena transparência, que é importante para as companhias abertas. Na verdade, o que a gente viu de lá para cá é que, por mais que a arbitragem seja um mecanismo de resolução de conflitos adequado para grandes negócios empresariais, ela deixa muito a desejar no que diz respeito aos litígios de mercado de capitais. Sobretudo a esses litígios que envolvem um grupo maior e homogêneo de investidores. E quais são as limitações da arbitragem? A primeira delas, se eu tenho um problema com uma companhia que deixou de prestar determinadas informações para o mercado, que realizou determinadas irregularidades que acabaram virando perdas para os seus investidores. Descontada toda a discussão acerca da companhia poder ou não ser polo passivo, a discussão em torno de quem é responsável, administrador, controlador, companhia, vamos deixar isso de lado. A gente já tem há um bom tempo a possibilidade das cláusulas compromissórias estatutárias. Nesses casos, o que se começou a ver é que
havia alguns elementos característicos da arbitragem que não eram efetivos. Se a companhia, ao agir dessa maneira, afeta uma pluralidade de investidores, e um deles toma a iniciativa de a processar, será que faz sentido ter sigilo nessa arbitragem? O primeiro ponto que você trouxe é talvez o mais importante e o que primeiro nos vem à cabeça. Em que medida o sigilo de arbitragem, nesses casos, não impede outros investidores de buscarem a proteção adequada também? E ligado a esse problema tem um outro, que são as limitações para a participação de terceiros no procedimento arbitral. O procedimento arbitral tem uma natureza bastante negociada, sobretudo no início, quando da sua formação. A possibilidade de trazer terceiros para a participação, sem que esses terceiros também indiquem um árbitro, a possibilidade de definir um único árbitro para um dos polos do litígio quando eu tenho uma multiplicidade de partes, tudo isso é muito complicado na arbitragem. Então o que a gente vê é que a arbitragem não é naturalmente desenhada para litígios dessa natureza. E aí a gente tem que pensar em como fazer para enfrentar as limitações que ela apresenta. Não faz sentido imaginar que cada investidor que tenha tido um prejuízo em razão de um único ato da companhia tenha que entrar com uma ação própria, tenha que entrar com uma arbitragem própria. É irrealista e ainda geraria o efeito gravíssimo de uma multiplicidade de decisões potencialmente divergentes. Vamos enfrentar então esses problemas. Primeira forma de enfrentar esses problemas foi a partir daquela decisão da CVM que eu referi para vocês. A CVM, naquela ocasião, falou, tudo bem, a arbitragem, em princípio, está sujeita à confidencialidade. No entanto, a confidencialidade não é da natureza da arbitragem. Ela é tipicamente uma característica que se acresce às arbitragens e que é interessante para todo mundo. Mas, em alguns casos, ela pode não ser interessante. Sempre que houver a obrigação de divulgar um ato ou fato relevante, isso tem que ser divulgado a despeito da confidencialidade da arbitragem. A CVM decidiu isso e alguém divulgava ato ou fato relevante referindo à arbitragem? Não. E quando divulgava, a natureza do conteúdo do fato relevante era absolutamente vaga. Muita coisa. Era absolutamente vaga. Para tentar resolver isso, a CVM fez, há um tempo atrás, a Resolução 80, que acabou embutiu na Resolução 80 algumas regras próprias relacionadas à transparência em arbitragens, à publicidade em arbitragens de companhias abertas. Já é um avanço, as coisas estão melhorando, mas ainda assim a arbitragem, a confidencialidade é vista como um empecilho para que a arbitragem cumpra suas verdadeiras funções nos litígios de companhia aberta enquanto companhia aberta. O projeto de lei 2925, que foi proposto no ano passado pelo Ministério da Fazenda, procura enfrentar esses e alguns outros problemas que nós temos no universo dos litígios societários. E ele estabelece que as arbitragens de companhias abertas devem ser públicas. Ele tem até uma previsão um pouquinho mais aberta do que é adequado, porque é evidente que uma arbitragem de companhia aberta relacionada a um litígio comercial não precisa ser pública. Talvez ela possa se beneficiar da confidencialidade como tantos outros litígios se beneficiam. E ela eventualmente deva ser divulgada a mercado como um fato relevante, se ela se caracterizar como fato relevante. Mas os litígios societários propriamente têm que ser públicos. E é necessário pensar em mecanismos que permitam a participação de terceiros nesses litígios. Para mim, aí estão os maiores desafios. Como fazer para permitir a participação de terceiros sem criar um tribunal arbitral atípico, com 30 árbitros. Gigante, cada um, eterno. Gigante. Como fazer para todas as pessoas se sentarem e chegarem ao mesmo árbitro? Como fazer para chegar a consenso num termo de arbitragem? Tudo isso são grandes desafios que nós temos que enfrentar para que a arbitragem seja viável na resolução de litígios societários em companhias abertas. Nesse sentido, as varas especializadas talvez sejam uma alternativa muito mais efetiva hoje, até por algumas experiências que eu já pude ver, do que a arbitragem propriamente dita por essas limitações. Hoje nós temos, em um grande caso de uma grande empresa brasileira, meia dúzia de arbitragens abertas para discutir os mesmos casos, para discutir as mesmas situações. E cada grupo de investidores traz seus próprios argumentos.
Cada grupo de árbitros vai decidir de um jeito. Alguns vão decidir dizendo que sequer é possível processar a companhia pelos danos causados aos investidores. Outros vão reconhecer essa possibilidade, que esse é um dos grandes debates do direito societário em relação a essas matérias. Então, o nosso sistema hoje é muito inefetivo e a arbitragem definitivamente ainda não está aparelhada no Brasil para atender da melhor maneira possível às necessidades dos litígios societários. Essa era exatamente a questão complementar que eu queria. Será que o problema é da arbitragem enquanto instituto ou nós não estamos preparados para lidar com esses problemas internamente? E mais, é suficiente uma regulação nacional, independentemente, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? Será que no cenário que a gente vive hoje, da globalização econômica, é suficiente uma regulação nacional, qualquer que seja ela, para definir como serão o tratamento de sócios, de acionistas em companhias abertas, especialmente aquelas companhias que atuam em diversos países, têm ações também comercializadas em outras bolsas, têm operações em outros locais, porque a gente tem a Convenção de Nova York, né, que fala sobre arbitragem, a gente tem algumas iniciativas ali de instituições internacionais, públicas e privadas. Tem recentemente aquele relatório, né, da OCDE que fala sobre essa realidade brasileira. Mas quando eu li aquele relatório da OCDE dando sugestões ao Brasil, eu fiquei pensando, por que só ao Brasil? Porque isso não é um problema que se restringe ao Brasil. Eu acho que é um problema que a gente tem que enfrentar de maneira maior, porque cria um cenário de insegurança. Quando você tem uma cláusula compromissória no seu estatuto e você não sabe como é que vai ser o respeito àquela cláusula aqui no Brasil, como é que vai ser o respeito a essa cláusula no cenário internacional, como é que vai ser o tratamento. E essa é a minha questão. Será que não deveria haver uma coordenação global maior nesse sentido, uma tentativa, não é simples, claro, mas uma tentativa de tentar trazer isso para uma discussão internacional? Porque eu fico pensando se não, a gente se esforça, mas sempre teremos problemas maiores do que o que podemos controlar. Primeiro, quanto à primeira questão que você trouxe, Stella, eu acho que tem um ponto importante para destacar. Eu acho que os nossos problemas não são problemas exclusivos da arbitragem e eles também não se restringem à arbitragem. A grande verdade é que, por conta de interpretações muito conservadoras, que estão ligadas àquele quadro sociológico de que eu falei para vocês, a forma pela qual o nosso direito societário se desenhou como um direito societário do controlador, nós fechamos as portas para o enforcement privado no Brasil há alguns anos. Na verdade, a lei das SA ela prevê 2 tipos de ações sociais. A primeira é a ação da companhia contra o administrador que causou danos, que é prevista no artigo 159. Caso a companhia delibere a matéria contrariamente, delibere não entrar com a ação, ou caso ela não entre com a ação, porque afinal existem conflitos de interesse quando eu decido processar o meu próprio administrador. O acionista pode, com legitimidade extraordinária, entrar com a ação em nome da companhia, e a ação da companhia para obter indenização contra o controlador por atos abusivos, que está no artigo 246, em que também existe uma legitimidade extraordinária para o acionista. Basicamente, essas 2 ações foram previstas na lei das SA pelo caráter excepcional que elas têm, pela previsão dessa legitimidade extraordinária do acionista, para facilitar o ingresso dessas ações. Elas foram historicamente interpretadas de modo a se concluir que, na verdade, a lei das SA só previu essas 2, não existe mais nenhum tipo de ação. O acionista não tem direito à indenização pelos danos causados por ato da própria companhia. E se consolidou isso. Então, hoje o que nós temos é que, em diversos casos em que se discute responsabilidade da companhia, a primeira questão que se apresenta é: a companhia pode ser sujeito passivo por força de uma regra geral de responsabilidade civil ou não pode, porque o artigo 159 e o artigo 246 da lei excluíram essa possibilidade, né, de responsabilização.
Na verdade, foram se construindo interpretações que fechavam cada vez mais a possibilidade dessas ações produzirem efeitos no Brasil. Um outro exemplo, que também se procurou enfrentar com o projeto de lei 2925, a regra do quitus, a quitação que a Assembleia Geral Ordinária dá aos administradores. Uma vez por ano eu sou obrigado a realizar uma Assembleia Geral Ordinária. Quando a Assembleia Geral Ordinária aprova as contas dos administradores, ela dá quitação por todos os atos passados. Salvo erro, dolo, simulação ou fraude. A lei diz, salvo erro, dolo, simulação ou fraude. Qual é a interpretação que se consolidou no Brasil? Que para eu processar um administrador, eu sou obrigado primeiro a entrar com uma ação de desconstituição da deliberação assemblear que deu quitação a ele. E ação de anulação de deliberação assemblear tem prazo decadencial de 2 anos. Ou seja, eu tenho um prazo muito curto. A ação de responsabilidade civil tem um prazo maior, mas eu preciso em 2 anos desconstituir a deliberação assemblear. Nós fechamos várias portas para esse tipo de litígio no Brasil. É por conta disso que aquele relatório da OCDE veio com críticas tão duras em 2020. É por conta disso que se apresentou o projeto de lei 2925. Com o projeto de lei 2925, nós tivemos uma primeira reação de boa parte do mercado. Meu Deus, vamos virar os Estados Unidos. Isso aqui vai ser a pátria das ações frívolas e isso gera um trabalhão nas companhias, a companhia passa a viver... E é custo, né, também? É custo, é desgaste. Será que nós podemos virar, de fato, a pátria das ações frívolas, quando a grande verdade é que nós não temos nem as ações mais básicas? Na verdade, antes da gente ter um problema, a gente precisaria resolver esse outro. E o que se está propondo com o projeto de lei 2925 é criar um sistema que facilite essa litigiosidade societária para a efetivação de direitos, mas, ao mesmo tempo, ele cria desestímulos para as ações frívolas. Ele cria determinados filtros. É com esse jogo que nós temos que mexer. Agora, por que isso é tão importante no Brasil e talvez não esteja sendo discutido igualmente em outros países? Porque hoje nós temos um mercado global. E nesse mercado global existe uma percepção de que o Brasil é a pátria da não responsabilidade. De que aqui os direitos de acionistas, de um modo geral, não são tornados efetivos. Isso gera uma série de distorções. As companhias brasileiras emitem ações aqui, mas emitem ADRs nos Estados Unidos, emitem títulos de dívida em outros lugares. Se elas forem processadas em outros lugares, os detentores de ADRs, os detentores dos títulos de dívida, provavelmente vão ter mais direitos do que os acionistas brasileiros. Acionistas estrangeiros que operam aqui também têm os seus direitos prejudicados. Existe uma disfunção muito grande no nosso sistema. E a percepção global é de que o Brasil está muito aquém de outros países do ponto de vista de efetivação de direitos societários. Então eu acho que, sem prejuízo da discussão ser uma discussão legítima em todos os lugares, porque sempre vai haver regras diferentes, e regras diferentes criam a possibilidade de arbitragem, no sentido que os economistas dão ao termo arbitragem, né, de escolher jurisdições diferentes, mas sem prejuízo disso, o sistema brasileiro deixa muito a desejar. E até nessa contextualização, né, que você fez a respeito dessa necessidade de aprimoramento, teria alguma alteração assim, legislativa, normativa, que tivesse uma força de urgência maior para a gente poder ter um cenário de avanços? Eu acho que o grande debate foi trazido pelo projeto de lei 2925. Ele foi proposto em regime de urgência. Uhum. Na verdade, ele não foi proposto em regime de urgência porque essa matéria processual é urgente, tem que tramitar muito rápido. Ele foi proposto em regime de urgência porque tudo aquilo que entra no pacote de reformas econômicas micro, o governo propõe em regime de urgência, senão nunca vai ser decidido no Congresso. Sim. Então, ele acabou entrando dessa maneira. Eu acho que o pacote ele trata das principais questões. Ele trata do sujeito passivo da responsabilização em diversos casos, ele trata da responsabilidade da própria empresa em determinadas situações, ele afasta alguns excessos que algumas pessoas defendem sobre a responsabilidade das próprias empresas,
ele é um pouco complicado quando ele bota tanta gente potencialmente no polo passivo, porque ele trata de agentes que têm regimes jurídicos muito diferentes, diretores, controladores, a própria empresa, as instituições financeiras responsáveis pela oferta, cada um tem um regime jurídico próprio, cada um tem responsabilidade por coisas diferentes, mas ele fala em responsabilidade por dolo ou culpa, então ele de alguma maneira aloca isso. Ele trata também da questão da quitação, afastando a regra geral de quitação, trata do regime de arbitragem, procurando trazer para a arbitragem algumas características mais adequadas para processos que envolvem interesses homogêneos. Então, para mim, o projeto hoje é um passo adequado para nós discutirmos o enforcement privado no Brasil. O que nós precisamos fazer é usar esse projeto para ter uma discussão séria. É nos mobilizarmos para afastar os excessos do projeto, para ajudar a aprimorar o que ele tem de bom e evitar a discussão terrorista do tipo, vamos virar os Estados Unidos, estamos todos perdidos, agora só vai ter litígio societário aqui. Professor, a conversa está tão boa que eu nem percebi que o tempo estava passando. E não é conversa de quem quer dizer que o papo estava bom, não, porque eu realmente não percebi. Mas vamos nos encaminhando agora para o final e saindo um pouquinho desse assunto tão jurídico, né? Desses temas tão densos que a gente vem falando, e para que quem está ouvindo, quem está acompanhando a gente, possa conhecer um pouquinho melhor também o professor. Você sempre quis a área jurídica? O direito sempre esteve na sua vida? Pensou em seguir um outro caminho? Conta pra gente um pouquinho. Quando eu estava na escola, eu sonhava em fazer história. História ou alguma outra ciência social como antropologia. Eventualmente, eu pensava em jornalismo, porque eu acho lindo aquele negócio do jornalismo investigativo, que cada vez menos se vê hoje, né? O jornalismo é uma profissão que apanha muito. Eu pensava muito nessas coisas. Até que um dia, numa daquelas semanas que fazem nas escolas para ajudar as pessoas a definir carreira, teve uma palestra do pai de um amigo, que era advogado, e aquilo me ligou ali, me fez acender uma luz na cabeça. Eu falei, nossa, esse sujeito, ele transita por tantos assuntos diferentes, ele fala tão bem. Legal. Tem coisas interessantes na atividade advocatícia. E comecei a me animar, comecei a me entusiasmar com isso. Isso me atraiu para fazer direito. Fui fazer direito. Sempre pensei em ser advogado, nunca pensei em carreira pública. E eu acho que naquela palestra daquele pai do meu amigo, tinha uma outra coisa embutida que me fascinou, que é muito importante para nós pensarmos como advogados. O que me fascinou na época é que o cara falava super bem, é que o cara transitava por vários assuntos, era uma pessoa muito culta. É muito importante que quando nós vamos advogar, sobretudo quando a gente vai advogar com direito empresarial, com qualquer coisa isso é necessário, mas com direito empresarial isso é muito importante, que nós não fiquemos presos nos livros de direito comercial. Naquele nosso grupo, vira e mexe, alguém se pergunta por que os alunos odeiam o direito comercial. Os alunos odeiam o direito comercial porque muitas vezes a gente dá o direito comercial separado da vida real. A gente tem que trazer o direito comercial para a vida real. Isso. Porque lendo o jornal você se depara com o direito comercial. E a gente tem que aprender a lidar com as questões da vida real. É por isso que eu acho tão importante gostar de economia, gostar das ciências sociais. É por isso que eu acho tão bom ler literatura, ficção mesmo. Porque essas coisas todas abrem universos dentro da nossa cabeça que nos permitem advogar muito melhor, que nos permitem lidar com a realidade de uma maneira muito mais efetiva. E que nos permitem também dar aula e atrair os alunos de uma maneira muito mais efetiva do que com o direito comercial mais burocrático e mais formalista que às vezes a gente vê nas faculdades. Essa é a minha sensação. A gente tem que lidar com o direito como uma verdadeira ciência humana e a gente tem que pensar que nós somos seres humanos antes de ser profissionais. E só vamos ser bons profissionais se nos melhorarmos qualitativamente como seres humanos, buscando novas informações, aprendendo a lidar com outras pessoas, aprendendo a dialogar de uma maneira mais efetiva. Eu tenho uma grande amiga que é advogada e que é de uma família de juristas,
há muito tempo, e ela fala que desde criança foi sempre muito incentivada a ler e nunca pensou em outro caminho, porque o direito está ali na família há muitas gerações. E ela fala que o pai dela sempre, quando ela entrou na faculdade, ela perguntou ao pai, qual é o primeiro livro de direito que eu compro? Aí ele entregou um jornal e disse, aqui, ó, você quer aprender direito? Leia jornal. E isso me marcou, porque eu digo, poxa, é ali onde a gente começa a encontrar o objeto do que a gente vai estudar, né? Tá ali. A gente tem visualiza, né? A gente tem que conversar com o mundo ao nosso redor, né? Senão o direito vai para um mundo de retórica pura. Perfeito, exatamente. Até outras áreas chamam mais atenção do que empresarial, porque está na rotina da pessoa, né? Está na rotina. Ela vislumbra ali a parte criminal, a parte civil. Infelizmente, né, nosso podcast está aqui no momento final, mas eu queria, sim, que você deixasse uma dica rápida ali para quem está ingressando no direito, ou então está começando a advogar, uma dica de atuação. O que você daria para essas pessoas? Para quem está começando a advogar, a minha grande dica é: sintam os problemas do seu cliente. Hoje em dia, cada vez mais, e em direito empresarial isso é muito comum, cada vez mais a gente contrata o jovem advogado que senta para discutir o caso, depois de fazer uma reunião com o cliente, e fala, mas por que ele fez assim? Eu não teria feito desse jeito, ele fez errado. A grande verdade é que você não estava no lugar onde o seu cliente estava na hora que ele tomou a decisão. Você não tinha as limitações de informação que ele tinha. Você não tinha todos os pratinhos para girar que ele tinha para girar. A primeira coisa que se impõe quando você vai advogar com o direito empresarial e talvez com qualquer outra modalidade, eu vou usar uma palavra batida agora, é você desenvolver uma certa empatia em relação ao seu cliente. É fácil julgar o processo de tomada de decisões posteriormente, de uma posição cômoda. O cliente estava diante de determinadas constrições, de determinadas limitações, da necessidade de tomar uma decisão com pressa. Ele não vai se preocupar em formalizar a decisão do melhor jeito. O engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Então, para o jovem advogado, vamos antes entender o problema, vamos antes entender a necessidade do cliente, vamos desenvolver essa relação empática com o cliente. Por isso até é bom ler jornal, é bom ler literatura, é bom desenvolver coisas que aumentem a nossa capacidade de verdadeiramente dialogar. A gente tem que, como um psicanalista, em alguma medida, suspender o julgamento por um tempo para conseguir absorver todas as informações. Professor, muito obrigada. Imagina. Foi sensacional. A gente teve aqui mais que um bate-papo, foi uma verdadeira aula. Imagina. Acho que todos os ouvintes vão gostar demais e agradeço a ter acolhido o nosso convite. Imagina, eu é que agradeço imensamente, Estela, Amanda, muito obrigado, espero ter colaborado. Demais. E fico sempre às ordens. Obrigada. Professor, eu agradeço muito mesmo sua presença. Eu, como já tinha aqui deixado escapar no começo, tenho nos meus estudos, na minha tese, muita leitura de muito texto do senhor, do senhor, não, você, senhor, você, seu, muito texto seu, muita referência bibliográfica, tanto no mestrado, doutorado, porque você contribui muito para a formação do direito empresarial e é realmente um prazer imenso poder sugar um pouquinho de perto aqui de tanto conhecimento. Eu seria favorável ao podcast com uma duração de 5 horas. Aí eu traria, assim, uma lista de assuntos para a gente tratar. Mas, realmente, a gente chegou ao fim, mas eu espero que a gente tenha ainda outras oportunidades de conversar sobre o direito empresarial. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês novamente. Obrigada. E você aí não deixa de acompanhar a gente, segue, se inscreve, vai lá no Instagram, nas redes sociais, compartilha, curte e acompanha os próximos, tá bom? Tchau. Tchau.